Vamos lá, pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vou mostrar para vocês como é que é feita, como é que é gerada a guia de pagamento das contribuições do INSS. Além de mostrar como que é feita, como é que é criada essa guia de pagamento, eu também vou explicar para vocês alguns detalhes sobre cada espécie de contribuição. Então vamos lá para o computador. Para iniciar, aqui no computador, nós estamos no site da Receita Federal, porque o responsável por arrecadar e fiscalizar as contribuições previdenciárias é a Receita Federal. Então, a gente vai abrir o site, que é o Sistema de Acréscimos Legais, e aqui a gente vai iniciar nosso procedimento. Lembrando que você deve estar em mãos com o seu número de NIT, tá? O número de NIT é muito importante aqui nesse momento. Para iniciar, a gente vai vir em contribuintes filiados a partir de 99, tá? 99 para cá, vamos clicar nele. E a gente é redirecionado para essa segunda tela. Nessa segunda tela nós temos aqui, ó, na primeira parte, a categoria. A categoria já vem preenchido como contribuinte individual. E clicando a gente percebe que tem outras espécies de contribuinte. Nós temos a categoria doméstico, aqui não é a mulher do lar, tá? Não é a mulher do lar. Aqui é a pessoa que trabalha em lar familiar, então é o empregado doméstico. Embaixo nós temos o segurado facultativo. Aqui sim nós estaremos diante da pessoa que não trabalha. No caso, a esposa, a mulher ou o marido que fica em casa e não trabalha. Assim como o estudante, o bolsista, tá, que não trabalham, eles se enquadram aqui nessa categoria de facultativo. Tá bom? E por fim, nós temos o segurado especial. O segurado especial, ele é o agricultor familiar. A pessoa ali que explora a atividade agropecuária, que planta o milho, que planta o feijão. E aqui nós temos, por fim, esse segurado especial, que é esse agricultor. Aqui eu acredito que seja importante nós falarmos sobre o contribuinte individual e sobre o facultativo, porque aqui são as hipóteses que vocês geralmente se enquadram, ou um ou outro. Lembrando que eu sempre recomendo que você se inscreva como contribuinte individual, tá? Nas hipóteses que você não receba, por exemplo, o Auxílio Brasil, Bolsa Família, essas coisas, você vai ser o contribuinte individual ali. Se você trabalha por conta própria na rua, se você vende um pastelzinho ali na calçada, eu sempre recomendo fazer o pagamento como contribuinte individual. Então, vamos lá, vamos começar aqui pelo contribuinte individual. Vou começar aqui colocando o meu número de NIT, aqui, tá? Que é o meu próprio número de NIT. Vou clicar em não sou um robô e vou confirmar. Na próxima tela nós temos aqui a confirmação dos dados, no caso eu mesmo, né? Eu vou confirmar. Pronto, nessa tela agora nós temos aqui a tela para aqui sim gerar a guia de pagamento. Aqui é o número 1, né? Então contribuição número 1. Competência, aqui no caso nós estamos em agosto de 2023. Então se eu estou em agosto de 2023, eu posso fazer o pagamento de agosto de 2023 até o dia 15 de setembro de 2023. Tá? Salário de contribuição, no caso do contribuinte individual, você pode declarar entre um salário e o teto da Previdência Social. O que vai mudar, vamos aqui para a tela, o que vai mudar é o seguinte: o contribuinte individual, vou aproveitar para explicar nessa tela aqui o facultativo e o individual. Geralmente as formas do contribuinte individual e do facultativo de fazer o pagamento é de 20%, tá? 20% sobre o salário. A gente chama de salário de contribuição, tá? É o salário que você declara para o INSS que você ganha por mês. Então, se você declara que ganha 5 mil por mês, você vai ter que pagar ali para o INSS 20%, R$1.000 por mês de contribuição previdenciária para o INSS. Beleza? Geralmente a gente contribui, né? As pessoas do dia a dia contribuem de que modo? Geralmente contribuem ali, na verdade, com uma alíquota de 11% sobre o salário mínimo. Então, geralmente vocês pagam 11% sobre o salário mínimo. 20%, 11%, existe essas duas formas de contribuição
tanto para o contribuinte individual como para o segurado facultativo. Então, a contribuição mensal pode ser de 20% entre um salário e o teto da Previdência, ou 11%, né, sobre o salário mínimo. Então aqui nós teremos uma contribuição aproximada de R$ 140 mensais. Então o contribuinte individual e o segurado facultativo podem fazer o pagamento desse modo. A competência é sempre o mês a que se refere. Então competência é sempre o mês a que se refere. Nós estamos em agosto, queremos pagar agosto, a gente vai gerar, né, no caso da competência, agosto de 2023. Se eventualmente, né, você quisesse pagar o mês de julho de 2023, aqui você estaria diante de um problema. Qual o problema? Do seguinte modo: julho de 2023 ele já venceu. Então o vencimento foi dia 15 de agosto de 2023. Então, se essa for a sua primeira contribuição, por exemplo, não vale a pena você fazer desse modo aqui. O ideal é você começar de agora para frente. Não recomendo pagar para trás. Existem exceções? Existe, mas não recomendo em regra pagar para trás. Então, você vai fazer o pagamento, nós estamos em agosto, vamos gerar a competência de agosto, que o vencimento vai ser 15 de setembro de 2023. Se essa daqui for sua primeira contribuição, eu recomendo fortemente, tá? Fortemente, que pague imediatamente. Assim que gerar a guia, deve-se fazer o pagamento da contribuição, tá? Seja como contribuinte individual, seja como segurado facultativo. Nós temos aqui então esses dois modos, né? Esses dois modos de contribuição: 20% ou 11%, seja para o segurado contribuinte individual, seja para o segurado facultativo. Ah, Paulo, mas eu vi que eu posso contribuir com menos, do que 11%, existe uma contribuição ali de 5%, tá? O pessoal fala muito da contribuição de 5%. Olha, a contribuição de 5%, ela existe de fato, ela pode ser feita de dois modos, o primeiro modo, que é o mais comum, existe para o segurado facultativo de baixa renda. Então ali existe essa possibilidade dessa contribuição como segurado facultativo baixa renda. Mas existe um problema, uma problemática, né, em torno dessa contribuição. Qual é? Essa contribuição de 5%, ela para o segurado facultativo de baixa renda, ela tem alguns problemas. O primeiro problema é que a pessoa tem que ser de baixa renda. O cadastro único, que é um dos elementos, né, o maior elemento no qual o INSS averigua a situação de baixa renda, ele tem que estar atualizado. Então, a renda mensal lá tem que estar uma renda mensal que se enquadre dentro do que o INSS entende como baixa renda. No cadastro único, né, na renda informada lá no cadastro único, a pessoa cadastrada, na informação de renda, ela não pode ter renda própria. Então, existem alguns problemas. E essa contribuição, quando ela é feita, ela fica pendente de validação. Então, periodicamente, você paga e ela não está valendo ainda. Fica pendente que você faça a validação dessa contribuição, ligando no 135 ou pelo site. É um problema por quê? Porque o INSS pode não aceitar, pode dar problema, o INSS pode não aceitar essa contribuição, porque ele vai entender, por exemplo, que o cadastro único está desatualizado, ou que a pessoa lá do cadastro, né, o titular que fez o pagamento, consta que ele tem uma renda própria. Então, é uma contribuição problemática de ser feita. Mas, de fato, ela existe. Ela existe, é R$60 no caso, né, 5%, 60 e tantos reais. Ela existe. Raramente eu recomendo fazer ela. Para que ela seja feita, eu sempre recomendo que a pessoa faça uma verificação completa do cadastro único antes de fazer qualquer contribuição nessa categoria de 5% aqui, tá? Existe também a contribuição de 5%, tá? De 5% do contribuinte individual, que é, na verdade, né, que é o MEI. Então, o MEI, que é aquele CNPJ que o pessoal faz.
ali, na verdade, é um contribuinte individual pagando 5% de contribuição, né, ali sobre o salário mínimo. Tá? Então, existem essas formas de contribuir aqui. O MEI, 5%, o facultativo, 5%. O MEI de 5%, né, ou seja, o contribuinte individual de 5%, que é o MEI, ele não tem essa problemática de precisar, de necessitar validar essas contribuições. Então, você faz o MEI, você paga o MEI, a contribuição já está validada automaticamente. Não exige, o INSS não exige nenhuma forma de validar essas contribuições do contribuinte individual. Isso é exigido para o segurado facultativo, mas para o MEI essa exigência não existe. Então nós temos aqui esses modos de contribuir, 5%, 11% e 20%. Na prática, nós teremos uma diferença apenas na contribuição de 20%, que ela pode ser, né, paga livremente aí até o teto da Previdência. Mas é um valor muito mais caro, né, como você percebe aí. Então, na minha opinião, acaba que nem vale a pena, no caso, por exemplo, do facultativo, né? Vamos aqui, então, analisar a segunda situação. Em relação a benefícios previdenciários, nós temos, vamos botar aqui mais embaixo, a diferença prática, então, entre a contribuição de 20%, a de 11% e a de 5%, na verdade, é que não tem diferença prática nenhuma hoje, tá? Hoje não tem diferença prática nenhuma. Para simplificar, a contribuição de 20%, a única vantagem dela seria que ela iria, né? Ela iria garantir a aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Sem idade mínima. Mas é algo tão raro de acontecer que, assim, sem idade mínima. É tão raro de acontecer, de se exigir isso daqui, que eu geralmente recomendo que a pessoa pague 11 ou 5, a depender da situação. 20% aí, geralmente eu reservo essa orientação para quem vai pagar para, por exemplo, completar contribuições passadas, tá? Em alguns casos, a pessoa pode fazer o pagamento para trás, certo? Retroativamente, mas também a minoria dos casos, não são todos os casos, que pode ser feito esse pagamento aqui retroativo, tá? Lembrando sempre também que o pagamento tem que ser feito até o vencimento, tá? Até a data do vencimento. Até a data do vencimento. A primeira parcela, o primeiro pagamento, para quem nunca pagou, o primeiro pagamento deve, né? A primeira parcela, tá aqui o primeiro pagamento, que é melhor. O primeiro pagamento deve ser feito imediatamente, tá? Imediatamente. Por quê? Porque quando você faz o primeiro pagamento, a partir desse primeiro pagamento, do momento que você pagar o INSS, a primeira parcela paga, você gerou o boleto, no mesmo instante você pegou o celular, fez o pagamento aqui, a partir daquele momento você está vinculado ao INSS. Exceto para o segurado facultativo de 5%, que além de pagar, ele tem que validar a contribuição dele. Tá? Mas em regra, você gera o pagamento, faz o pagamento imediatamente e você a partir dali já está vinculado ao INSS. Ou seja, você só fica vinculado ao INSS a partir do primeiro pagamento. Não, olha só, eu não estou dizendo que você vai ficar vinculado ao INSS quando você gerar a guia. Você vai ficar vinculado ao INSS quando você fizer o pagamento dessa guia. Então, a partir do momento que você fizer esse pagamento, tá bom? Pagou, você já está ali vinculado, já está garantido junto ao INSS. Uma parcela paga, por exemplo, você já está garantido em casos, por exemplo, de acidente de qualquer natureza ou causa. Você sofre um acidente em casa, sofre um acidente na rua, no trabalho, na praia, na piscina. Você vai estar assegurado ali pelo INSS e nos casos de acidente é isento de carência e, portanto, você vai possivelmente ter direito ao benefício de auxílio-doença, que mudou o nome, agora é benefício por incapacidade, e você poderá receber o benefício por incapacidade enquanto você estiver incapaz para o trabalho. Então nós temos aqui 20%, 11% e 5%. Como é importante isso aqui, tá? Agora, essa aqui é a parte importante. Como é que o INSS identifica os pagamentos, tá?
Agora eu vou voltar aqui para o site para eu poder mostrar a vocês. Aqui, como eu falei, é o contribuinte individual, no caso que sou eu, competência agosto de 2023. Vou gerar aqui, ó, o salário mínimo é R$ 1.320, tá? Posso gerar também, se eu quiser, a competência setembro, R$ 1.320, opa, 2023, R$ 1.320. Por exemplo, aqui duas contribuições, né? Uma, duas, e posso aqui, ó. É aqui que o INSS identifica a forma como você pagou, através desse código aqui, ó. O contribuinte individual, a gente vai ter a 1007, que é o contribuinte individual de recolhimento mensal, que é esse que eu expliquei para vocês. O 1163, que é o contribuinte individual de 11%. Perceba que a contribuição de 5%, ela não está aqui, tá? Ela não está aqui, ó. Por quê? Porque a de 5%, ela é o quê? Ela é a contribuição do MEI, tá? É o MEI. Então, para você pagar 5% como contribuinte individual, você tem que pagar, fazer o MEI, criar um MEI para você e fazer o pagamento lá das guias próprias do pagamento desse MEI, tá? Que no caso é a DAS. Então, aqui é de 20%, o código é o 1007 e o outro de 11%, o código é o 1163. Eu não vou explicar as outras aqui de baixo, porque eu acho que nesse momento seria desnecessário, já que esse vídeo é um vídeo de orientação para grande parte aí das pessoas, né, pelo menos aqui no Ceará, pelo menos, que gostam, que querem fazer o pagamento e geralmente se enquadram nessas duas opções aqui primeiras, tá? Outras situações eu aconselho que você entre em contato pessoalmente para poder avaliar o melhor modo de você contribuir. Vou voltar aqui pro início, tá? Pro início. Vou de novo, contribuinte individual, o contribuinte filiado a partir de 99. Vou trocar aqui em cima, vou colocar o segurado facultativo e vou colocar o número de NIT, né? De novo, meu número de NIT, e vou confirmar. Vou confirmar novamente. Pronto, é a mesma tela, ó. Observem que é a mesma tela, O que muda aqui, ó, é a categoria, né? Aqui está como facultativo. Competência, a mesma regra, tá? 2023. Salário de contribuição, vou colocar 1.320. Aqui, ó, vou colocar setembro 2023, 1.320. E embaixo, novamente, igual na outra tela lá, nós temos os códigos de pagamento. Que nós temos 3 códigos de pagamento. O facultativo mensal, que é o 20%, que é o de 20%. O facultativo opção 11%, recolhimento mensal, que já expliquei a vocês, aquela contribuição de 20%, é de 11%. E embaixo, aqui, ó, facultativo baixa renda 19,29. Aqui sim é o contribuinte facultativo de baixa renda, recolhimento mensal, tá? Então, é feito aqui é o de 5%, tá? O de baixa renda é 5%, 11% e 20%. Então, esses são os modos aqui do facultativo fazer o pagamento. Vou colocar aqui o facultativo opção 11% para vocês verem, né? Data do pagamento vou deixar hoje, mas provavelmente ele vai gerar com a data do dia 15 de setembro. Vamos confirmar. Vou marcar aqui, ó, agosto, né, e setembro. Ele botou o valor que eu vou ter que pagar, ó, tá? Deixa eu gerar, vamos ver como é que ele gera. Ó, aqui ele gerou com vencimento para hoje, inclusive. Então vamos voltar. Vou marcar apenas agosto e vou gerar. Pronto, quando eu marquei apenas agosto, ele gerou aqui, ó, a guia com o vencimento em setembro, como eu havia dito. O nome está aqui, o NIT está aqui. Aqui em cima, ó, o código de pagamento, ou seja, aqui é o código que o INSS identifica que forma de pagamento é essa, que no caso 11%. E competência, o identificador, ele é o NIT, tá? E o valor, tá? No caso o valor, sem juros e sem multa, no caso que seria em dia esse pagamento. Tá? Então, duas vias aqui e nós temos essa guia, esse GPS para pagamento. Tá? Eu acredito que esse vídeo chegou ao fim, eu não tenho mais o que explicar, pelo menos em relação a essa situação de contribuição. Então, por isso eu vou encerrar o vídeo e agradeço a todos pela atenção. Espero ter elucidado aqui grandes dúvidas que vocês tenham, tá bom? Então, um bom mês de agosto a todos, um bom mês de setembro a todos e fiquem com Deus.